Eu sigo aqui ao vivo no Live CNN, agora às 10 horas 5 minutos, de casa cheia, minha gente, porque temos Clarice Oliveira, temos Pedro Duran, temos Basília Rodrigues e temos aqui um entrevistado no estúdio. Estamos com o governador de Minas Gerais, Romeu Zema. Governador, bem-vindo aqui ao nosso estúdio. O skate eu deixei de lado, tá? Tá bom, esse eu não sei andar não. Bom dia, Elisa. A ideia não é perguntar para o senhor se a sua habilidade de skate da Olimpíada está em dia, mas a gente poder falar de muitos assuntos políticos. Bem-vindo aqui ao nosso jornal. Prazer estarmos aqui novamente. Perfeito. Ó, a gente tem diferentes assuntos para tratar com o senhor e agradecendo mais uma vez a gentileza de estar aqui conosco, porque a gente quer falar em relação à gestão de Minas, claro, trazer um pouquinho de eleição municipal, até porque tem o partido ali, todo esse foco para o trabalho eleitoral, falar também sobre a discussão da dívida dos estados. E aí eu já vou fazer um gancho aqui, governador, com esse primeiro ponto da dívida, porque é o que também de mais recente a gente tem ali de um movimento havendo esse debate em Brasília. De que maneira, em qual ponto está essa discussão? A gente vê, então, portanto, que aparecem dos dois lados as sugestões de como resolver essa dívida, de que maneira os juros da dívida poderia voltar em algum benefício para os estados. Eu quero ouvir o senhor, em relação ao olhar mineiro, de qual é a sugestão de vocês para que possam chegar num consenso importante para esse pagamento de dívida. Perfeito. Bom, primeiro eu quero salientar que é uma dívida antiga, de 30 anos para mais. A origem dessa dívida é quando o estado de Minas ainda tinha bancos estatais. Nós tínhamos o Benge, o Credireal, a Minas Caixa, que foram liquidados lá na década de 90 ainda, e esse passivo foi repassado para o estado de Minas. E de lá para cá, o estado pagou boa parte dessa dívida, mas a correção dela é que tem causado problema, porque ela tem uma correção hoje de inflação mais 4%. Se a economia do Brasil todos os anos crescesse 4% ou mais, seria viável. Mas o problema é que a economia não cresce nesses 4% e a dívida tomou uma proporção com relação ao tamanho da economia de Minas que se tornou impagável. E vale lembrar que esse problema não é exclusivo de Minas. Nós temos o Rio Grande do Sul, temos o Rio de Janeiro e temos Goiás. E lembrando que são estados importantes, estados que ajudam o Brasil a exportar, que têm uma balança comercial muito positiva, que contribuem com a arrecadação federal e que nós temos de ser realistas. Ou nós vamos ter um tratamento especial para essas dívidas monstruosas, ou esses estados não são viáveis. Eu estou à frente do estado de Minas. Toda economia que é possível tem sido feita no meu governo, a começar por mim, governador, que faço questão de dar o exemplo, mas o que nós estamos vendo não é possível pagar IPCA mais 4% sobre 160 bilhões de reais. Certo. Então, o senhor considera que deve haver um olhar diferenciado em relação aos estados que estão mais endividados para conseguir resolver essa situação? E mais, existe sempre também a justificativa de alguns estados que eventualmente não tenham a dívida tão grande. O senhor citou os que mais têm e São Paulo também está dentro desse pacote, né, de dívidas bilionárias. E outros estados que dizem, puxa vida, mas então fica parecendo que o estado, que você ter dívida com o estado, com a União, que tudo bem, que vai chegar uma hora que vai haver essa negociação. Gostaria de ouvir, trazer essa fala, né, desses outros estados e ouvir-te também em relação a isso, né, para não ficar essa impressão de que existe a dívida, que não seja essencialmente da sua gestão, mas das gestões anteriores, mas que vai chegar uma hora que o estado vai, não deixar a dívida de lado, mas vai oferecer muitos benefícios para a quitação dessa dívida. Exato. Eu vejo, Elisa, que o tratamento tem que ser semelhante àquilo que ocorre no setor privado. Existe a recuperação judicial no setor privado. Uma empresa que está em dificuldades vai ter um prazo maior, vai ter uma condição excepcional para poder pagar a dívida, para poder manter os empregos, para poder continuar pagando impostos. E nesses estados que no passado tiveram vários problemas, vale lembrar que eu herdei essa dívida, eu não fiz R$1 dessa dívida, essa dívida foi toda herdada. Até porque na minha gestão o estado já não tinha acesso a nenhuma linha de crédito. Então, é necessário nós darmos um tratamento que viabilize
viabilize. Agora, tem gente que fala o seguinte: o Estado foi mal gerido no passado, é problema de Minas, é do Rio Grande do Sul, eles que se virem, tudo bem, nós vamos nos virar. Só que nós vamos ficar sem estradas, nós não vamos ter condição de exportar, as empresas que estão nesses estados vão ter dificuldade em operar e quem vai acabar perdendo é o Brasil. Então, nós temos de encontrar um caminho que seja viável. O governo federal hoje, quando lança um refis para o setor privado, ele dá desconto, ele dá prazo. Por que não pode fazer isso também com os estados? O que nós queremos é um estado produtivo para ajudar o Brasil. Vamos aqui girar, então, com as nossas perguntas. Vamos com a Basília Rodrigues. Aliás, governador, eu havia dito para o senhor no começo que a sua câmera seria essa do meio. Parece que eu fiz uma pegadinha. Desculpe, não era a 2, é a 3, exatamente. Mas o senhor que está bastante habituado à televisão, logo já se reposicionou. Eu queria induzir aqui ao erro, mas pronto, câmera 3, que é a do senhor. Fazendo esse esclarecimento aqui, né, Basília Rodrigues? Que no bastidor eu havia feito a indicação ao governador, mas já me corrigi. Basília? Situando o Zema e também Minas Gerais, né, nas pautas aqui da CNN Brasil, no estúdio aí da CNN Brasil. Governador, muito obrigada pela entrevista, bom dia. O senhor, como um político de direita, eu gostaria de saber as suas impressões sobre o que tem acontecido em todo o mundo, com essa que pode ser entendida uma guinada da esquerda. Parlamento na França, mais recentemente com vitória da corrente de esquerda e agora, né, o que é mais novo, essa vitória do Maduro, ainda que não tenha saído a posição do Brasil de reconhecimento ou não da vitória dele nas urnas, como o senhor vê essa vitória do Maduro na Venezuela e essas movimentações da esquerda em todo o mundo? A gente está às vésperas das eleições nos Estados Unidos, onde correntes progressistas veem aí uma possível vitória da Kamala Harris. O senhor, como um político de direita, um mineiro, não pode comer quieto nessa pergunta agora. Tem que dar a resposta. Qual a sua avaliação para as repercussões aqui do Brasil? Bom, primeiro, bom dia, Basília. Essa eleição na Venezuela realmente é preocupante. Parece que há uma falta de transparência. O atual presidente da Venezuela parece que se preparou muito bem para poder montar, né, uma estrutura em que o acesso às informações fosse dificultado. E isso é muito ruim, né, para a democracia, para o nosso continente, já que um país sempre se espelha em outro aqui na América do Sul. Então, vejo com muita preocupação algo muito ruim para o sistema democrático como um todo, né? Nós termos um presidente que não tem interesse em dar transparência a uma eleição, né? Não permitiu o acesso da transparência internacional do próprio Brasil, que queria enviar emissários. Não tivemos esse procedimento. E, com relação ao mundo, eu vejo com bons olhos esse avanço daquele sistema que eu acredito mais, que é o sistema que acredita nos indivíduos, na livre iniciativa. O Estado é importantíssimo, mas nós temos criado no mundo, Basília, uma ideia de que o Estado resolve tudo. E nós temos de lembrar que o Estado tem limites. As pessoas podem contribuir muito mais. E essa ideia de Estado máximo, de Estado tudo pode, Estado é solução para tudo, começa a, de certa maneira, a criar um ambiente onde as pessoas deixam de acreditar em si mesmas. Tudo passa a ser dependente do Estado. E isso tem atrapalhado muito o desenvolvimento do Brasil e de outros países. Então, eu continuo aqui lutando por essa ideia de mais liberalismo. O Estado é necessário na saúde, na educação, na segurança pública, mas precisa ter freios. Caso contrário, ele não vai fazer tão bem aquilo que você, eu e cada um que está aqui nos acompanhando pode fazer. Nós temos condição de somarmos muito e muitas vezes esse Estado grande acaba sendo um freio, acaba sendo uma bota de chumbo que o cidadão todo dia calça antes de ir trabalhar, com burocracia, com análises demoradas, etc. Então, estou aqui lutando por esse mundo melhor que eu acredito. O Estado tem seu lugar, mas precisa ser comedido.
Nós seguimos aqui ao vivo com o governador de Minas Gerais, governador Romeu Zema, e agora o próximo a fazer-te uma pergunta, governador, é o Pedro Duran. Tudo bem, obrigado. Bom dia, governador. Bom dia. Obrigado pela conversa aí. Vamos falar um pouquinho de eleições municipais. A gente teve agora a definição do Partido Novo de lançar a sua secretária de Planejamento, Luísa Barreto, a candidatura a prefeito de Belo Horizonte. Preparei até uma arte que a gente pode mostrar quais são as cidades que hoje o Novo comanda. Vou pedir licença para caminhar um pouquinho aqui para poder te mostrar, governador, porque a gente fez uma comparação com o PSOL para poder ter mais ou menos um panorama, né? O PSOL que fez 5 prefeitos em 2020, governando uma população de pouco mais de 1.300.000 pessoas, enquanto o Novo tem o prefeito de Joinville, que é um prefeito muito bem avaliado, está com 60% das intenções de voto. Tem 2 cidades médias para grandes em Minas Gerais, Divinópolis e Patos de Minas, e Ascurra em Santa Catarina, uma população de pouco mais de 1 milhão de pessoas. A minha pergunta é, qual é a expectativa real do Partido Novo na eleição de 2024? Vocês têm uma conta de quantos prefeitos vocês pretendem fazer do ponto de vista realista? Existe esse número? Dá para aumentar a composição do Novo nas câmaras municipais? Com que tipo de meta vocês projetam? Tem alguma outra grande cidade que pode entrar aqui que o senhor acha que o Novo tem chances? Bom, Pedro, eu vejo que o Novo vai ter uma eleição muito diferente de qualquer outra que ele teve no passado, porque nós nunca tivemos uma eleição municipal pulverizada como nós vamos ter agora. Nós vamos estar disputando cargos de vereador e prefeito, me parece que em cerca de 600 cidades. Para você ter ideia, há 4 anos atrás esse número era coisa de 40. Então, um número extremamente diferente, foi multiplicado por 10, por 15, e isso está dentro de uma nova visão do partido. No passado, o partido ficou muito preocupado, e de maneira errada, no meu entender, em cumprir a cláusula de barreira, em eleger deputados federais para poder cumprir a mesma. E hoje nós sabemos que um trabalho de longo prazo demanda uma base boa de vereadores e prefeitos. Então, a previsão para esse ano é nós termos aí de 15 a 30 prefeitos eleitos, um número muito maior do que um prefeito eleito, que foi o Adriano em Joinville há 4 anos atrás, e devemos ter aí 300 vereadores aproximadamente também, que é uma base muito maior do que os 30, 40 que foram eleitos há 4 anos. Você vai entrar na campanha, inclusive, de outros estados, governador? Eu estarei participando dentro do possível, sim. Já falei para o partido que eu estou à disposição. É lógico que o meu tempo é curto, né? Mas dentro do possível, sim. Inclusive, essa semana eu estarei na quinta-feira à tarde, à noite, na sexta-feira, em Santa Catarina, com diversos pré-candidatos do partido a prefeito e vereador. É onde o partido mais tem crescido, é no estado de Santa Catarina. Pois é, um partido bastante conservador, inclusive, e vocês, governadores, ficam nessa agenda também, gravar vídeos, estar com os candidatos e tudo aquilo que é utilizado em rede social, até para essa campanha eleitoral. A gente sabe que a agenda é bem extensa nesse período. Clarissa Oliveira também está aqui com a gente, governador. Bom dia para o senhor, governador. Obrigada pela presença aqui mais uma vez. Governador, no ano passado o senhor conseguiu aprovar ali um aumento bem extenso do salário do governador, do vice, de secretários. E esse assunto agora volta a ser uma polêmica porque estaria atrapalhando a aprovação do plano de recuperação fiscal, porque haveria uma vantagem salarial, entre aspas, né, considerando Sim. que havia uma defasagem muito grande, um congelamento muito longo dos salários, mas que isso poderia estar atrapalhando a aprovação do plano de recuperação fiscal. Considerando o quanto isso já serviu de munição para a oposição ao senhor, o senhor acha que talvez o custo político desse reajuste tenha sido alto demais? Como que o senhor avalia agora esse cenário e principalmente o fato disso estar sendo usado para colocar em discussão essa aprovação do plano? Perfeito, Clarissa. Realmente, Clarissa, esse ponto tem sido explorado, só que ninguém fala a verdade, né? Nós temos que falar a verdade, que é a seguinte: um secretário de Estado de Saúde, de Educação em Minas, ganhava menos do que um secretário municipal de saúde de uma cidade pequena. E eu comecei a perder secretários. Eles ficaram lá comigo 4 anos como voluntários, que foi o que nós definimos, e no início da segunda gestão, nós falamos, nós vamos fazer agora uma correção para o que é normal em todos os estados do Brasil.
E lembrando que no passado, isso ninguém fala, os secretários de Minas tinham os jetons, ganhavam muito mais do que hoje, inclusive. Isso não sai em jornal nenhum, não vejo ninguém falar. E eu sou um governo que preza pela transparência. Então, se está lá hoje que o meu secretário ganha X, é porque ele ganha X. Porque antes o que constava é que ele ganhava X dividido por 3 e tinha mais 10X por fora. Então, isso ninguém comenta. Então, eu gosto de fazer o certo e, infelizmente, fazer o certo no Brasil custa caro. Mas eu estou com a minha consciência tranquila. Foi uma correção necessária. Mostramos para a Secretaria do Tesouro Nacional que seria impossível você ter um secretário de Estado ganhando menos do que um secretário municipal de uma cidade de 5 mil habitantes. Então, algo totalmente transparente que eu não tenho que temer, mas que infelizmente tem sido explorado de uma maneira distorcida por opositores. E no caso do Conselho de Recuperação Fiscal, o senhor avalia que há um rigor excessivo, talvez, em tratar isso como um empecilho? O que eu queria que eles considerassem, Clarice, é o seguinte: antes eram 21 secretários, hoje são 13. Antes, um governador tinha 32 empregadas no palácio. Hoje tem 0, porque eu moro na minha casa, que eu pago aluguel e não tem nada. Só isso aí eu demonstro que nós estamos muito mais economizando do que gastando. Então, nós temos de olhar o todo da conta. Agora, tem gente que procura coisa errada no meu governo, não encontra, porque lá é gente competente, é gente honesta, é gente séria e tem de apelar para esse tipo de fato. E nós aqui, enquanto imprensa, claro, trazemos todos os assuntos, todos os questionamentos, porque diz respeito, lógico, ao trabalho da imprensa e à nossa responsabilidade com quem nos assiste para esclarecimentos. Deixa eu trazer um pouquinho aqui Jair Bolsonaro para a conversa, governador, porque o senhor tem ali uma proximidade, né? É um governador conectado com essa base bolsonarista e o cenário que diz respeito a Jair Bolsonaro, desde o início da gestão até agora, ele foi mudando no que diz respeito a investigações, Polícia Federal, aí o assunto da ABIN paralela, aí as joias da Arábia Saudita, aí o cartão de vacina, enfim, são vários assuntos e que a gente trata aqui com muita maturidade todos eles. A raiz, a essência, quem está pertinho de Jair Bolsonaro, trabalha muito em falar que é tudo uma perseguição. Que nada aconteceu e é tudo uma perseguição. Eu quero ouvir o senhor, por favor, até porque o seu eleitor também o vê muito conectado a Jair Bolsonaro. Como é que o senhor fica no meio desses acontecimentos todos? Bom, acho que nós temos, assim, de colocar tudo na mesma balança. Presidentes anteriores ao nosso Jair Bolsonaro receberam presentes? Se sim, como que foi tratado? Ele está tendo o mesmo tratamento? Eu sou favorável a toda investigação, a toda apuração e sou favorável também a todo o direito de defesa. Se ex-presidentes receberam presentes e ficaram com os presentes, eu vejo que ele simplesmente está dando continuidade a algo que já era previsto, que já era aceito. Agora, caso ele tenha desobedecido uma regra, que seja apurado e mostrado. Mas, infelizmente, na política, eu vejo que há muita polêmica, muita informação distorcida, então merece todo cuidado aí. Acho que ninguém é culpado antes de concluída uma apuração e todos têm direito de ampla defesa. E a defesa, inclusive, está trabalhando bastante, né? São Exato. Diferentes assuntos na Polícia Federal. 2026, perguntar, não ofende, né, governador? O senhor se vê subindo ali a rampa do Planalto e tudo mais, assim, é um assunto que figura entre uma bolsa de desejos? Bom, o meu histórico político é recente, né? Até os 52 anos de idade eu trabalhava no setor privado, nunca pensei em ser político. Estou encerrando o meu ciclo como governador de Minas em 2026 e uma coisa eu posso te falar, eu estarei participando ativamente da campanha de 2026, apoiando candidatos liberais, que não sei quais serão. Que pode ser o senhor? Mas nós, governadores de centro-direita, eu, Tarcísio, Caiado, Ratinho, mesmo Eduardo Leite, Mauro Mendes, temos sempre tentado fazer aí um trabalho em grupo para ver qual que é o nome mais viável, apoiarmos esse nome e esse nome será decidido.
Eu posso ser um apoiador, posso ser um candidato, o que eu quero é contribuir para um país melhor. Posso ser o candidato a presidente e posso simplesmente ajudar a varrer a sujeira de Brasília. Em ambos os casos, eu quero estar contribuindo. Então, acho que isso tudo vai ser construído nesses próximos 2 anos ainda. Lado do Bolsonaro, candidato a presidente ao lado de Jair Bolsonaro? Então, vamos ver essa situação dele, né? O ideal seria que ele representasse a direita, né? Ele é que resgatou a direita no Brasil. Né? Tudo muda, né, na política, O senhor acredita não é isso? que isso pode mudar? Que essa inelegibilidade pode mudar até lá? Eu acho que sim, tudo muda, né? Aqui no Brasil, de repente, alguém é condenado e ninguém esperava, né? E alguém é descondenado também, não é isso? Nós já tivemos tantos descondenados aqui, por que não ele? Aproveitando, governador, como o senhor classifica hoje a sua relação com o presidente Lula, né? O senhor tem vindo muito aqui a Brasília, inclusive para tratar das dívidas e do Ministério da Fazenda, falado com pessoas do governo Lula para ter este apoio em garantir mais saúde às contas públicas de Minas. Então, hoje, o senhor vê Lula um presidente democrata? Como é a sua relação com o presidente Lula? Basília, é uma relação boa, civilizada. Já estive com o presidente em Brasília 2, 3 vezes. Ele já foi a Minas, esteve comigo 2 ou 3 vezes também. O que nós não temos em comum são propostas, né? Ele acredita no Estado solucionador de todos os problemas e eu não acredito nessa proposta. Eu acredito num Estado mais eficiente, que precisa reduzir gastos, né? O Brasil, infelizmente, tem batido recorde de gastos um atrás do outro. Isso sinaliza que dificilmente nós vamos ter taxas de juros civilizadas, que nós vamos ter uma inflação pequena, porque se o Estado não for eficiente, não gastar menos, quem vai pagar a conta é o mais pobre. Então não adianta você fazer discurso bonito, discurso apelativo, eu sou o pai dos pobres e depois coloca lenha na fogueira da inflação. Então eu vejo aí uma certa contradição e me preocupa muito. O Brasil está com as suas contas públicas muito ruins. E se nós não tomarmos cuidado, é só questão de tempo para nós repetirmos aquele desastre que foi 2015 e 2016. Recessão, inflação alta e muito desemprego. 3 milhões, lembrando aqui, perderam seus empregos naqueles 2 anos. E nós estamos plantando exatamente o mesmo jardim com a mesma receita. Romeu Zema, governador do estado de Minas Gerais, gentilmente participando de uma entrevista conosco aqui no estúdio. Agradeço, hein, governador? Nós tínhamos mais várias perguntas aqui, contrapontos. Porém, nós temos o relógio aqui na frente nos olhando. A gente tem de encerrar agora a entrevista. Muito obrigada. Eu é que agradeço. Prazer estar aí com vocês. Prazer, pois é, estarmos juntos pessoalmente aqui pela primeira vez. Já conversamos algumas vezes à distância, mas pessoalmente a primeira vez. Obrigada, governador. Eu é que agradeço. Basília, Clarissa, Pedro, obrigada por essa entrevista também.